Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Jamile Muniz Xavier e farei uma breve introdução do surgimento do liberalismo e das influências para os ideais econômicos de Adam Smith. Passando pela teoria de John Locke inicialmente, temos a defesa dos direitos naturais inerentes a cada indivíduo. Ou seja, cada pessoa tem direito à propriedade privada, bens, terras e o seu patrimônio no geral. Até mesmo quem não possui esses tais bens tem um direito nato sobre a sua vida, corpo, trabalho e é possuidor de sua liberdade. A partir daí, encontramos as bases para a solidificação do liberalismo. A formação do pensamento liberal se dá pelo interesse da burguesia em separar o Estado da sociedade. Com isso, há uma forte crítica ao absolutismo real que perpetuava pela alegação de um direito divino dos reis. Seguindo a premissa que se propõe para substituir o absolutismo real, um governante só poderia exercer o poder com o consentimento dos cidadãos. A partir daí, surge também a defesa da separação de igreja e Estado, da liberdade de exercer qualquer religião, a liberdade de pensamento, de expressão, além do justo julgamento, para depois se condenar um indivíduo que esteja sendo acusado de um determinado crime. Com o Iluminismo, houve também a propagação dos ideais de racionalismo, defesa da ciência e de um Estado laico por toda a Europa. Na França, temos a insatisfação dos comerciantes que só poderiam comercializar seus produtos dentro do próprio país, mesmo que fosse melhor fazer negócios com cidades fronteiriças à França. Então, esses franceses, denominados de fisiocratas, desejaram um comércio mais livre, sem se prender às amarras do governo. Surge o lema laissez-faire, laissez-passer, que significa deixe fazer, deixe passar. Tal expressão resume o ideal de um comércio que funcionaria pela ordem natural, sem interferências do Estado. Outro pensamento que exemplifica semelhante mecanismo é o defendido na obra Fábula das Abelhas, ou também chamada Vícios Privados, Benefícios Públicos, onde, fazendo um paralelo com a sociedade, cada abelha em uma colmeia, indo atrás de seus próprios interesses, estaria fazendo sua parte, ajudando a colmeia a prosperar. É com essas influências que Adam Smith formula sua tese econômica liberal. Olá, meu nome é Rayane e eu fiquei responsável por fazer um breve resumo da biografia de Adam Smith. E a vida dele se inicia no dia 5 de junho de 1723, na Escócia, no Reino Unido. E um pouco mais à frente, ele vem acabando se tornando um dos filósofos economistas mais importantes do século XVIII, como já foi falado. E a vida acadêmica dele começa aos 14 anos, quando ele ingressa na Universidade de Glasgow, que é onde ele se gradua no ano de 1740. Logo depois ele consegue uma bolsa de estudos para a Universidade de Oxford, que é onde ele começa a ter o seu contato com a filosofia. Mais ou menos uns 6 anos depois, ele retorna à Escócia e torna-se um conferencista público na cidade de Edimburgo. E ele adquire um reconhecimento como filósofo e isso lhe proporciona uma vaga na Universidade de Glasgow como professor de lógica, já no ano de 1751. No ano seguinte, ele então passa a lecionar sobre filosofia moral. Nessa época, ele também conseguiu manter muitas relações com alguns nobres e alguns altos funcionários que frequentavam a sociedade de Glasgow, e no ano de 1758 ele foi eleito
o reitor da universidade onde ele havia estudado e também já havia lecionado. No ano seguinte, que é 1759, ele publica o seu primeiro trabalho, que já foi falado anteriormente, que se chama A Teoria dos Sentimentos Morais. E em 1763, ele então renuncia ao seu posto como reitor na Universidade de Glasgow e se muda para a França. Ele passa quase um ano na cidade de Toulouse, logo depois vai para Genebra, que é onde ele começa a ter um contato com o filósofo Voltaire. Já em Paris, ele começa a frequentar alguns salões literários, que é onde ele também começa a ter alguns contatos com alguns filósofos iluministas da época. Com o passar de alguns meses, ele volta para Londres, que é onde ele passa a residir. Já no ano de 1767, ele retorna à sua cidade natal, que é onde ele inicia a elaboração e a revisão do livro que é de onde é tirado a sua mais célebre teoria econômica. Com mais 3 anos, em Londres, ele termina o seu livro e no ano de 1776 ele publica uma investigação sobre a natureza e as causas das riquezas das nações, que vem acabando por se tornar um dos livros mais influentes de teoria moral e econômica do mundo. As teorias que foram formuladas nas riquezas das nações, como foram já falado anteriormente, eles lançaram muitas bases para o liberalismo, com a teoria da livre concorrência e o conceito de livre mercado. Depois da publicação do livro, ele, já na Escócia, se torna um comissário da alfândega, o que lhe garantiu alguns mais bons anos de uma vida estável. E já no ano de 1790, no dia 17 de julho, ele vem a falecer por uma doença não identificada, mas já estava com seus 67 anos. Oi, meu nome é Letícia Silva Rodrigues e eu vou falar sobre a teoria dos sentimentos morais de Adam Smith. Eu peço perdão pelos barulhos externos, porque infelizmente eu não posso fazer nada para tirar eles. Enfim. A Teoria dos Sentimentos Morais foi um livro escrito pelo Adam Smith no ano de 1759. Ele acaba trazendo sobre como os sentimentos de julgamento das pessoas acabam afetando na moral das pessoas ou algo assim. Basicamente, ele diz que os sentimentos da humanidade fazem com que as pessoas busquem a riqueza e evitem a pobreza. Assim, Adam faz entender que o ser humano, uma pessoa, vai atrás de riquezas, bens, posses, propriedades, não só para suprir suas necessidades em si, para ter o seu conforto, mas também para se sentir satisfeito com si mesmo, com as pessoas aprovando suas coisas, se sentir reconhecido. Assim, mostrando o quão vaidoso é o ser humano, vaidoso e egoísta, porque eles fazem de tudo, não só para ter seu conforto, mas para ser reconhecido pelas outras pessoas, para ter a satisfação de, entre aspas, outras pessoas invejando o seu sucesso. Assim, isso se torna a maior ambição do ser humano. E é isso. Obrigada por ouvir. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Marcos Davi e vou falar um pouco sobre a obra de Adam Smith, chamada A Riqueza das Nações.
Até hoje, uma das obras mais citadas de Adam Smith é justamente A Riqueza das Nações, que trata de economia, sendo especificamente uma crítica ao mercantilismo, modelo econômico muito visado pelos governos da época. No caso de Adam, seria essencialmente a Inglaterra. Porém, naturalmente, seu trabalho teve um alcance e abrangência muito maior. A obra, publicada em 1976, possui 5 volumes que intentaram por analisar o padrão da suposta sociedade comercial, a divisão do trabalho, a distribuição de renda e a acumulação de capital. O primeiro livro teve ênfase na divisão do trabalho, e questões como salário, produções e aluguel da terra. No caso do primeiro, por exemplo, sendo responsável por um aumento da produção, onde o efeito teria sido um pouco menor na agricultura e negócios afins. O segundo livro trata de forma geral o gerenciamento do capital e recursos. Em meio ao assunto, Adam Smith chega a comentar sobre como um homem racionaliza seus recursos de modo a sempre priorizar que possa se manter vivo mais um dia, por assim dizer. E raramente esse recurso é investido em alguma coisa que possa fazer com que ele saia dessa condição. O terceiro já seria sobre o crescimento econômico e da acumulação de capital das nações, e as formas como isso é alcançado. O quarto volume entra em conhecimentos mais técnicos sobre como funciona o sistema político e econômico, explicando seus princípios, regras e relações externas da nação. O quinto e último contrasta com o quarto, tendo um enfoque nas políticas internas, falando sobre as receitas do país, tributos, dívidas, guerras e etc. Mas as teorias de Adam não ficaram livres de pensamentos divergentes, já que alguns anos após o lançamento de suas obras, já haviam autores como Alfred Marshall criticando-as. Entretanto, nenhuma crítica ao pai da economia liberal foi tão completa quanto a do filósofo e economista alemão Karl Marx, que fez uma completa releitura materialista de tópicos como divisão do trabalho e acumulação do capital, que provaram erradas as teorias de Adam. Eu sou Domingos Sávio e vou falar um pouco sobre críticas e pensamentos divergentes a Adam Smith. Em seu livro, Adam Smith teoriza sobre a divisão do trabalho e como ela é responsável pelas riquezas de uma nação ou empresa. E, de fato, a divisão do trabalho está ligada à riqueza, mas não da forma que Smith pensou, já que, como Marx explicou, através dessa divisão e especialização, a alienação do trabalho surge, e por meio desse afastamento do trabalhador de suas próprias realizações, o burguês pode aplicar mais-valia, que é a verdadeira fonte das riquezas. Logo, a riqueza não vem da grande produção e da especialização proposta por Adam Smith, mas sim pelo valor dado ao produto que não condiz com a quantidade de trabalho aplicado na sua realização e que não é repassado para as forças produtivas. Além disso, a competição atomista e o incentivo ao egoísmo é uma das chaves para a alienação do outro, onde o trabalhador, motivado em buscar apenas o melhor para si, competindo com outros trabalhadores, acaba se isolando de seus iguais e se fazendo acreditar que sozinho pode melhorar suas condições de vida, gerando eterna frustração por nunca conseguir. Outro problema da teoria de Adam é imaginar um capitalismo perfeito, onde não existam monopólios, sindicatos e nem vantagens especiais. Ele teoriza esquecendo sobre fatos históricos que garantem a alguns um privilégio que já vem de berço, e principalmente na sua teoria sobre a mão invisível, ele esquece sobre o papel fundamental que o Estado tem na manutenção do sistema capitalista, tanto garantindo que a ideologia burguesa continue perpetuando-se pela sociedade, como garantindo que não haja revoltas da classe trabalhadora. A história mostra que o Estado estava lá para restabelecer a economia das nações durante as crises do capitalismo causada pela extrema não regulação da economia. Logo, fica perceptível que o capitalismo precisa da constante intervenção do Estado, diferente do que Adam Smith acreditava.